Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 10 de fevereiro de 2024, o nosso sabadão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Só hoje eu vou ser bem sincero com vocês, estou gravando o vídeo antes da grande maioria dos jogos. No momento que eu tô gravando o vídeo, apenas o jogo do Benfica aconteceu. Inclusive, a gente pegou o gol do Benfica no primeiro tempo. Mandei pra vocês lá no Telegram com 15 minutos. Graças a Deus saiu o gol, um amasso absurdo do Benfica, não tinha como ficar de fora. Podia sair ou não sair o gol, mas era uma entrada que tinha muito valor, então não tinha como ficar de fora. Os demais jogos do dia, que são os jogos da noite. Infelizmente, eu tenho que gravar o vídeo antes, porque como eu sempre falo pra vocês, eu tenho que gravar, tenho que fazer todo o trabalho pra ser postado no outro dia. Então, infelizmente, não tem como eu gravar depois dos jogos à meia-noite, porque eu não vou conseguir ter tempo pra gravar, fazer edição, fazer tudo que tem que ser feito pra postar o vídeo no dia seguinte. Infelizmente, eu ainda não consigo me dedicar 100% a isso. Quem sabe no futuro a gente não consiga. Mas, eu vou fazer o seguinte, no vídeo de amanhã eu trago os resultados pra vocês, tanto de quinta-feira quanto de sexta-feira, e a gente já alinha tudo certinho. Fechou? Se você tem lucrado comigo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais. E se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Como falei, se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Sempre eu deixo uma entrada lá, inclusive essa entrada do Benfica, como falei, a gente pegou lá no ao vivo. E se você também quiser me seguir lá no Instagram, o link também tá aqui na descrição. Sempre eu deixo uma entradinha lá e comento sobre como foi o dia com vocês lá no nosso Instagram. Fechou? Mas agora já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos de sábado, que hoje a gente tem uma grade bem cheia. Bora lá então. Primeiro jogo do dia é às 3h30 da manhã, a gente tem rodada de Austrália, uma rodada bem cheia de Austrália. Vou trazer dois jogos para vocês, mas como sempre falo, a Austrália é um campeonato extremamente over, sempre vale a pena você ficar de olho no mercado de gols. Vou trazer os dois jogos que mais me agradam no dia. Primeiro jogo às 3h30, como falei para vocês, a gente tem um Melbourne Victor recebendo o MacArthur. Melbourne, que é o terceiro, em 15 jogos tem 6 vitórias, 9 empates, ainda não perdeu no campeonato, 28 gols marcados, 17 sofridos, 27 pontos. O MacArthur é o quarto, 16 jogos, 6 vitórias, 31 gols marcados, tem o melhor ataque da liga junto com o Central Coast Marines, 29 gols sofridos, também tem uma das piores defesas da liga, 25 pontos. Melbourne, mais de um gol e meio nas últimas 6, além de ambas marcam nas últimas 5, o MacArthur, gol no primeiro tempo nas últimas 10 e ambas marcam sim nas últimas 8 partidas, então dois times que vêm produzindo jogos extremamente over. Confronto direto entre eles nas últimas 5, em 4 bateu ambas as equipes marcam e consequentemente, em 4 a gente teve pelo menos 2 gols. Como falei, duas equipes que vêm num momento muito bom de ambas marcam, extremamente over. Principalmente o MacArthur, ó, dos últimos 10 jogos, em todos ele teve pelo menos 2 gols e em 9 bateu ambas marcam. Então, um time que dos últimos 10 em 9 bateu ambas marcam. Então, um time que vem num momento absurdo de gols. O que eu gosto pra esse jogo aqui? Eu gosto de trabalhar no mercado de gols. Obviamente, não tem muito o que inventar lá na Austrália. Eu gosto tanto do mais de 2 gols e meio, quanto do ambas as equipes marcam, mas vou ser bem sincero com vocês, eu já gosto desse ambas marcam pré-live, é um mod 1,62, é muito interessante, como falei, duas equipes que cumprem demais essa linha, quer dizer que vai bater? Não, mas a possibilidade é muito grande. E outro cenário que é interessante é o golzinho no primeiro tempo, ó, o MacArthur gol no primeiro tempo nas últimas 10. Então, vale a pena você ficar de olho nesses três mercados. Fechou? Outro jogo da Austrália que eu gosto muito é o jogo do Central Coast Marines contra o Sydney. O Central Coast é o vice-líder em 16 jogos, ele tem 8 vitórias, 31 gols marcados, como falei, o melhor ataque da liga, 19 gols sofridos, 28 pontos. Já o Sydney é o sétimo e é um time que faz e sofre muitos gols, é um time que não tem o melhor ataque, mas tem um dos melhores e não tem uma defesa tão ruim, mas também não é das melhores, então é um time ali que faz e sofre muitos gols, ó, 27 marcados, 27 sofridos, 20 pontos. Central Coast Marines, mais de um gol e meio em 8, gol no primeiro tempo em 8, o Sydney, gol no primeiro tempo nas últimas 10, mais 2 gols e meio em 8 e ambas as equipes marcam sim em 7. Confronto direto entre eles nas últimas 5, em todas a gente teve pelo menos 3 gols na partida e em 4 bateu também o ambas as equipes marcam. Então é um confronto extremamente over e as duas equipes também vêm no momento extremamente over no campeonato. O que eu gosto aqui, gosto do mesmo cenário do jogo anterior, gosto do gol no primeiro tempo, as duas equipes cumprem demais, o Sydney nas últimas 10, o Central Coast em 8. Gosto também do mais 2 gols e meio, como a gente viu,
times excelentes para gols. E também é interessante o ambas as equipes marcam. Aqui vou ser bem sincero com vocês, na minha opinião, ambas marcam mais 2 gols e meio. As duas têm muito valor. Aí fica a seu critério que você sentir mais confiança, mas na minha opinião, ambas têm muitas possibilidades. Quer dizer que vai sair? Não, pode ser que o jogo termine 0 a 0, assim como foi Central Coast Mariners contra o Wellington Phoenix, era um jogo extremamente over no pré-live, mas infelizmente no ao vivo não cumpriu. Aqui é o mesmo cenário, acredito, um jogo bem movimentado e com muitas possibilidades de gol. Os outros 2 jogos da Austrália muito interessantes para gols, tanto o jogo do Brisbane contra o Melbourne, ó, 2 times que cumprem, ambas marcam em 7 das últimas 10, então em 70% de jogos vale a pena você ficar de olho, assim como o jogo do Wellington Phoenix também é um jogo interessante para gols, mas aqui a gente tem confronto entre líder e lanterna, então aqui eu já prefiro ficar de fora, mas é interessante. Às 9h30 da manhã, lá na Inglaterra, a gente tem poupa-tempo. Aqui eu não vou inventar muito esse City contra Everton. É o melhor time do mundo, enfrentando um time que vem fazendo até um bom campeonato. Perdeu 10 pontos, por isso está na zona de rebaixamento. Poderia estar em 12º, mas aqui não tem muito o que inventar. É City para vencer, gol no primeiro tempo ou mais 2 gols e meio na partida. Acredito que todas as possibilidades tenham muito valor e dá até para você trabalhar o City para vencer no primeiro tempo, como falo para vocês sempre. O City venceu todos os jogos em casa na Premier League já no primeiro tempo. Dos 10 jogos que ele fez, venceu os 10 no primeiro tempo. Quer dizer que vai vencer esse? Não, mas quer dizer que é uma entrada que se você tivesse feito nas últimas 10 partidas do City, em todas elas teria batido. Então tem muito valor o City para vencer já no primeiro tempo também. Fechou? Às 11h30 da manhã a gente vai lá para a Alemanha, na nossa querida Bundesliga. A gente tem o Borussia Mönchengladbach recebendo o Darmstadt. Borussia, que é o 13º, um time extremamente over, 36 gols marcados, 41 gols sofridos em 20 jogos, tem 21 pontos, vai enfrentar o Lanterna Darmstadt, que tem a pior defesa da liga, sofreu 49 gols em 20 jogos e marcou 22. Sequência, o Gladbach marcou em 8, sofreu em 8, mais 2 gols e meio em 8 e ambas marcam em 8. O Darmstadt sofreu primeiro nas últimas 6, não venceu nas últimas 10 partidas. Confronto direto entre eles, no primeiro turno a gente teve um jogaço, empate em 3 a 3. Que eu gosto pra esse jogo, o Gladbach é favorito? É, mas pô, odd de 1,57 no Gladbach, pô, aí é demais. O Gladbach é um time extremamente over, mas sofre muitos gols, costuma perder jogos assim, onde ele costuma ser favorito, então eu prefiro ficar de fora no mercado de resultados. Acredito um jogo bem movimentado e com um cenário interessantíssimo para gols. O mais 2 gols e meio tá com mod de 1,70 pré-live, já tem muito valor essa entrada na minha opinião, mas eu vou levar para o vivo e vou buscar o mais de 2,25 gols. Que seria isso? A gente precisa de 3 gols, assim como no mais 2 gols e meio, porém se saírem 2 gols na partida, a gente tem metade do nosso investimento devolvido. É um cenário que eu acho muito interessante para essa partida. O Gladbach é o time mais over da Bundesliga, é o time que mais cumpriu 2,5 em 20 jogos no campeonato. Em 18 jogos dele, a gente teve pelo menos 3 gols, então é uma linha que vale demais você pegar no live. Agora, se você não tiver como acompanhar a partida, vale a pena você ir já nesse mais 2 gols e meio já no pré-live. Outro jogo às 11h30 pela Bundesliga, a gente tem o Werder Bremen recebendo o Heidenheim. Aqui é confronto de 2 times de meio de tabela, 2 times que fazem e sofrem muitos gols. Ó, em 20 jogos, o Werder marcou 29, sofreu 32 e o Heidenheim marcou 28 e sofreu 35. Werder mais de 1,5 em 8 e o Heidenheim, ambas as equipes marcam-se em 7, então consequentemente no mínimo das últimas 10 partidas em 7, ele teve pelo menos 2 gols em seus jogos. No primeiro turno, vitória do Heidenheim por 4-2, então um jogo que tende a ser muito movimentado, porque as duas equipes precisam pontuar, porque apesar de estarem aqui no meio da tabela, ainda tem chance de rebaixamento, precisam fazer a pontuação para ficar mais tranquilo no campeonato. Acredito em no mínimo 2 gols nessa partida, o mais de 1,5 tá com uma odd bem interessante, então é isso que eu pretendo buscar nesse jogo, aguardando ao vivo essa odd valorizar. Eu gosto desse mais de 1,5. E para encerrar os jogos das 11h30 pela Bundesliga, a gente tem o Augsburg recebendo o Red Bull Leipzig. Leipzig, que é o 5º colocado em 20 jogos, tem 11 vitórias, 44 gols marcados, 26 sofridos, 36 pontos. Augsburg é um time de meio de tabela, em 20 jogos tem 5 vitórias, 29 marcados, 37 sofridos, 22 pontos. Sequência, o Augsburg, mais de 1,5 em 9 das últimas 10, gol no primeiro tempo em 9 e ambas as equipes marcam em 7. O Leipzig, mais de 1,5 em 9, ambas marcam em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Confronto direto entre eles, primeiro turno, o Leipzig venceu por 3-0 e nas últimas 5 são 3 vitórias do Leipzig e 2 empates, e em todos os jogos a gente teve pelo menos 2 gols na partida e em 4 dos 5 a gente bateu o ambas as equipes marcam. Que eu gosto para esse jogo aqui, nesse jogo tem que tomar cuidado. Por quê? Tem Champions no meio da semana. O City, eu deixei a indicação sem me preocupar com Champions, porque é o City. Ali, se o City jogar com um time misto, é favorito da mesma forma. Agora, o Leipzig é um jogo complicado, porque se o Leipzig poupar jogadores por conta do jogo que ele tem contra o Real Madrid na terça-feira, pode virar um jogo complicado para ele. Então, eu vou preferir trabalhar o mercado de gols aqui. Não vou trabalhar essa odd do Leipzig.
Se ele jogar com titular, pode ser interessante, mas eu vou preferir trabalhar o mercado de gols aqui. Que eu gosto de pelo menos 2 gols na partida, eu gosto do mais de 2.0 gols. O que seria isso? A gente vai precisar de 3, mas saindo 2, o nosso investimento devolvido. Acredito que a gente deva ter pelo menos 2 gols na partida. Como a gente viu, o Augsburg em 9 dos últimos 10 teve 2 gols, assim como o Leipzig. Então é um confronto que a gente deve ter no mínimo 2 gols na partida. O ambas marcam é interessante? É, porque como a gente viu, as duas equipes vêm no momento interessante de ambas marcam, e o confronto direto também é interessante para ambas marcam. Aí fica a seu critério se você quer trabalhar o mais 2.0 ou se você prefere o ambas marcam. Outro cenário que pode ser interessante é o gol no primeiro tempo. O Leipzig em 8 dos últimos 10 jogos cumpriu essa linha, então vale a pena você ficar de olho nessa linha se o jogo estiver muito movimentado já no primeiro tempo. Ao meio-dia, pela Premier League, a gente tem outro poupa-tempo, a gente tem o Liverpool recebendo o Burnley, a gente tem o líder enfrentando o vice-lanterna, então aqui não tem muito o que inventar. Eu gosto do Liverpool para vencer, gosto do gol no primeiro tempo e gosto também do mais 2 gols e meio na partida, mas a entrada que mais me agrada é o Liverpool para vencer já no primeiro tempo a partida. O Liverpool está extremamente focado na Premier League. Já tropeçou na rodada passada, deixou o City encostar. O City tem um jogo a menos e tem apenas 2 pontos a menos. Se o City vencer essa partida a menos, ele assume a liderança. Então o Liverpool precisa de mais resultado. Vai pegar um time bem fraco, jogando em casa, onde o Liverpool é muito forte. Então eu gosto muito desse Liverpool para vencer já no primeiro tempo. Fechou? Ao meio-dia, a gente tem um joguinho interessante lá pela 4ª divisão da Inglaterra. A gente tem o Wrexham recebendo o Bradford. Por que eu falo que é interessante? Teve a parada, pode ser que os times voltem num ritmo diferente, mas o Wrexham é o melhor mandante da liga em 14 jogos, ele tem 11 vitórias em casa e pega um visitante bem mediano, que é o Bradford, que em 16 jogos venceu apenas 5. O Wrexham precisa de mais resultado, porque apesar de ele ter 2 jogos a menos, ele tem um ponto a menos que o Barrow, precisa vencer essa partida para voltar aqui entre os 3 que garantem o acesso diretamente, sem passar por repescagem. Então, acredito que o Wrexham deva buscar essa vitória com muita vontade. É um time superior ao Bradford e jogando em casa é muito forte. Então, dá pra gente trabalhar o handicap asiático menos 0,25. O Wrexham nesse jogo tá com mod de 1,65, mod bem interessante pra gente trabalhar. O que seria isso? Se o Wrexham vencer a partida, a nossa aposta é vencedora. Se o jogo terminar empatado, a gente perde apenas metade. A gente tem metade do nosso investimento devolvido. Então eu acho que é uma entrada muito interessante para esse jogo. E eu tô fechado nesse menos 0,25 Wrexham. Fechou? Ao meio-dia e meia, a gente tem um joguinho isolado de Holanda 2 entre Cambuur e VVV. Aqui são 2 times dos meus favoritos da 2ª divisão da Holanda. 2 times extremamente over. O Cambuur mais 2 gols e meio em 9. Gol no primeiro tempo em 9 e ambas marcam nas últimas 6. O VVV mais 2 gols e meio nas últimas 3. Ambas marcam em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Confronto entre eles no primeiro turno, o Cambuur venceu o VVV fora de casa por 2-1. Então, 2 equipes extremamente over, 2 equipes que estão aqui na briga para tentar o acesso. A gente tem o 7º e o 8º, mas a diferença de pontos para o 4º não é tão grande assim, dá para buscar ainda. Então, confronto direto e 2 equipes extremamente over. Eu gosto de 3 cenários aqui. Gosto do gol no primeiro tempo, como a gente viu, 2 equipes que cumprem demais. Gosto do mais 2 gols e meio, como a gente viu, 2 equipes que cumprem demais também. O Cambuur é o time que mais cumpriu essa linha na liga. E também acho muito interessante esse ambas marcam. Se der uma odd 1,60 pré-live também é muito interessante. Ó. Nas últimas 6 o Cambuur, o VVV em 8 das últimas 10. Então são 2 times que cumprem demais essa linha. Na minha opinião, esses 3 cenários têm muito valor. Aí vai do seu critério. Eu vou levar para o vivo, vou analisar, ver o que vai dar odd primeiro para o meu método de trabalho, para fazer o investimento. Mas na minha opinião, as 3 entradas têm muito valor. Não é para você fazer as 3, é para você analisar, ver qual que você prefere e fazer o seu investimento em apenas uma delas. Fechou? Às 13 horas, pela Turquia, a gente tem o Galatasaray recebendo o Istambul Basaksehir. Galatasaray é favorito, vai enfrentar o 8º colocado. É um time que costuma fazer jogos difíceis contra o Galatasaray. Nos últimos 5, o Galatasaray venceu 3. Teve uma vitória do Istambul e um empate, mas são jogos bem equilibrados. Essa odd do Galatasaray tá bem baixa. Eu trouxe o jogo aqui para vocês, por quê? Deixa marcado aí no seu aplicativo, se surgir oportunidade no ao vivo, essa odd do Galatasaray valorizar, chegar a 1,60, pode ser interessante você trabalhar. Mas nessa odd de 1,30 aqui, pô, na minha opinião, não tem valor nenhum. É um jogo difícil. Pode ser que o Galatasaray atropele, só para queimar minha língua, mas acredito que é um jogo bem difícil, então prefiro uma odd um pouco maior aqui
um odd mínimo de 1,60. Às 14h15, lá na Bélgica, a gente tem o líder União São-Giloise recebendo o Westerlo. União, líder, como falei, 24 jogos, 18 vitórias, 58 pontos. Já está classificado para o Championship Round, que se classificam os 6, que aí vão disputar entre si o título. A pontuação é dividida na metade, então quanto mais pontos o Giloise conseguir fazer nessa primeira parte, melhor para ele na hora de disputar o título. Nos últimos 2 anos, ele deixou escapar o título na última rodada, então esse ano não quer entregar. Quer fazer o máximo de pontos possíveis aqui na primeira fase para chegar mais tranquilo no Championship Round e não entregar o título como fez nos últimos 2 anos, como falei para vocês. O Westerlo é o 10º, 24 jogos, tem apenas 6 vitórias, 25 pontos. União marcou gols nas últimas 10, não perdeu em 9, mais de um game em 8. O Westerlo marcou em 8, sofreu 2 ou mais nas últimas 4 e sofreu gols em 8. Confronto direto entre eles. No primeiro turno, o Giloise venceu o Westerlo fora de casa por 3-1. O que eu gosto aqui? Aqui não tem muito o que inventar, eu gosto do União São-Giloise para vencer a partida. Também acho interessante você trabalhar o mais de um gol e meio. E outro cenário que é interessante é o gol no primeiro tempo, que o União jogando em casa cumpre com muita frequência e o Westerlo também. Agora o grande jogo do dia, na minha opinião, às 14h30, a gente tem o Bayer Leverkusen recebendo o Bayern de Munique. Pô, jogaço de bola, a gente tem confronto direto entre líder e vice-líder, apenas 2 pontos de vantagem pro Leverkusen, precisa demais do resultado, é o jogo da vida do Leverkusen, não pode bobear, se perder o Bayern vai assumir a liderança, a gente que achava que o Leverkusen estava muito bem no campeonato, na verdade está, mas o Bayern de Munique é um time safado, tava fazendo um campeonato ali, ganha, não vai, empata, mas aí chega na hora do vamos ver, tá ali, apenas 2 pontos do Leverkusen, o Leverkusen joga em casa, precisa de mais resultado, e o Bayern também precisa para tentar assumir a liderança. As duas equipes extremamente over, não tem muito o que falar. O Bayer Leverkusen 1,5 em 8 e gol no primeiro tempo em 8. E o Bayern marcou 3 ou mais nas últimas duas, marcou gols em 8. Confronto direto entre eles extremamente over. Nos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e em 4 bateu o ambas as equipes marcam. O que eu acho interessante aqui, que não tem muito o que inventar. Gol no primeiro tempo é muito interessante. Mais 2 gols e meio também interessantíssimo. Pô, confronto direto, histórico absurdo, 2 dos melhores ataques da liga. E o ambas marcam também é muito interessante. Se eu tivesse que optar entre o ambas marcam e o mais 2 gols e meio, eu prefiro o ambas marcam, por quê? Acredito que a gente dificilmente vai ter um 3-0 nessa partida. Acredito que se a gente tiver 3 gols, a gente vai ter pelo menos um golzinho para cada equipe. Dito isso, 3-0 para uma das equipes. Mas entre o 2,5 e o ambas marcam, eu prefiro ficar com o ambas as equipes marcam. Mas quem quiser trabalhar o 2,5 tem muito valor também. É um jogo que é extremamente over no pré-live. Pode ser que no ao vivo seja totalmente diferente, mas a nossa análise pré-live é para isso. É para um jogo extremamente movimentado e com um cenário muito bom para gols. Fechou? Outro jogaço às 14h30, no mesmo horário a gente tem o Real Madrid enfrentando o Girona, aqui é mais um confronto entre líder e vice-líder. O Real é o líder com 58 pontos, o Girona é o vice-líder com 56 pontos. A gente tem os 2 melhores ataques da liga se enfrentando e o Real Madrid tem a melhor defesa do campeonato. Real marcou gols nas últimas 10, venceu em 8, marcou 2 ou mais em 7, mais de um gol e meio nas últimas 8 e ambas marcam em 7. O Girona marcou 2 ou mais em 6 e gol no primeiro tempo em 8. Primeiro turno, o Real Madrid venceu o Girona fora de casa por 3-0. E o confronto direto entre eles, extremamente over. Nos últimos 5 em 4, a gente bateu ambas as equipes marcam. E dos últimos 5 em 4 também, a gente teve pelo menos 3 gols. Então é um confronto que a gente costuma ter muitos gols. O que eu gosto para esse jogo? Real Madrid, favorito. Deve vencer a partida, mas essa odd de 1,45 tá um pouco baixa. Vamos aguardar no ao vivo. Se essa odd valorizar 1,70 e o Real Madrid estiver bem na partida, pode ser interessante. Mas o que me agrada mais é o mercado de gols. Gosto de 2 cenários, gosto do mais 2 gols e meio e também gosto do ambas as equipes marcam. Aqui o ambas marcam 1,62, já tem valor pré-live na minha opinião. O Real Madrid é um time que sofre muitos gols, ó. Nos últimos 10 jogos em 7 ele sofreu, então é um time que sofre muitos gols, vai enfrentar um dos melhores ataques da liga, então vale a pena também você ficar de olho nesse ambas marcam. Fechou? E como falei, a vitória aí depende muito da escalação e também da odd. Essa odd de 1,45 na minha opinião tá um pouco baixa, essa odd do Real deveria estar um pouco maior. O valor tá no mais 1,5 Girona, que você pode perder a partida por um gol. Mas eu sou bem sincero com vocês, eu não aposto contra o Real Madrid. Principalmente jogando no Santiago Bernabéu. Então eu prefiro aguardar a odd valorizar e pegar essa vitória do Real Madrid no ao vivo. Às 16 horas, pelo Campeonato Carioca, a gente ainda não tem odd aberto. A gente tem o Flamengo recebendo Volta Redonda. Pô, aqui ia trabalhar a vitória do Flamengo, não tem muito o que inventar. O Flamengo deve jogar com time misto, porque teve 2 clássicos seguidos aí, onde jogou com o time titular. O Volta Redonda é o 9º colocado, campanha bem mediana. O Flamengo jogando em casa deve vencer essa partida. Então, tô fechado com o Flamengo para vencer. A gente ainda não tem odd. Preciso aguardar a odd para ver se vai ter oportunidade de trabalho, mas
vindo aí uma odd 1,30, 1,40, dá pra gente buscar essa vitória do Flamengo. Fechou? Às 16h30, pela Bundesliga 2, a gente tem o Kaiserslautern recebendo o Paderborn. Paderborn que tá aqui na disputa para tentar o acesso à primeira divisão, tá apenas 5 pontos do Kiel, então tem muita chance de buscar essa vaga, jogando em casa é muito forte. Vai enfrentar o Kaiserslautern que tá disputando contra o rebaixamento, tá ali na porta, apenas 1 ponto à frente do Hansa Rostock. Kaiserslautern, gol no primeiro tempo nas últimas 6, mais 2 gols e meio nas últimas 3, ambas marcam em 7. O Paderborn, gol no primeiro tempo em 8. Confronto direto entre eles. No primeiro turno, o Kaiserslautern venceu o Paderborn fora de casa por 2-1. Que eu gosto aqui, dois times extremamente over. Eu gosto do gol no primeiro tempo, duas equipes que cumprem demais. Eu tô com uma odd de 1,30, então ali por volta dos 10, 15 minutos a gente já deve ter odd para esse investimento. Vale muito você ficar de olho. E também gosto do mais de 2,25 gols asiáticos. Nesse caso a gente vai precisar de 3. Porém com 2 o nosso investimento é devolvido. Acredito um jogo extremamente over. O Paderborn é o time mais over da segunda divisão da Holanda. E o Kaiserslautern tá ali, que se eu não me engano é o terceiro time com maior média de gols da liga. Então vale demais a pena você ficar de olho nesse mais 2,25. Fechou? Às 16h30 pelo Campeonato Gaúcho, aqui é o mesmo cenário do jogo do Flamengo, a gente ainda não tem mercados abertos, mas é Grêmio para vencer o São Luís. A gente tem o Grêmio que vem fazendo um grande campeonato, líder, invicto em casa, venceu todos os seus jogos, vai enfrentar o São Luís que fora de casa ainda não venceu, então não tem muito o que inventar, é Grêmio para vencer a partida. Às 16h45 pelo Campeonato Belga, a gente tem o Bruges recebendo o Eupen. Bruges que tá aqui na disputa do título, tá com 17 pontos atrás do Gilloise, era uma pontuação que a gente já ia dizer, pô, não tem chance de título. Mas, como falei pra vocês no jogo do Gilloise, no Championship Round, essa pontuação é dividida na metade. A diferença é que é 17 hoje, vai cair para 8 ou 9, depende de como terminar a diferença. Quanto menor a diferença aqui nessa primeira fase, menor vai ser a diferença no Championship Round, como falei, pontuação dividida na metade. Então o Bruges precisa de mais pontuar para chegar com chance de título na última fase. O Bruges é o terceiro, vai enfrentar o vice-lanterna Eupen, então aqui não tem muito o que inventar. O Bruges extremamente over, principalmente com gol no primeiro tempo, então eu gosto do Bruges para vencer. E gosto também desse gol no primeiro tempo. Aqui não tem muito o que inventar. É esses dois cenários que eu gosto na partida. E para encerrar, a gente tem um jogão lá na França entre Paris Saint-Germain e Lille. PSG, que é o líder, 20 jogos, 14 vitórias em casa. É o segundo melhor mandante, em 10 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Vai enfrentar o Lille, que é o quarto em 20 jogos, campanha mediana, 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Lille visitante venceu apenas 2 fora de casa. E o confronto direto entre eles, PSG leva muita vantagem nos últimos 5 confrontos entre eles. PSG venceu 4. Sequência, Paris marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, gol no primeiro tempo nas últimas 7, o Lille marcou em 8 e não perdeu em 8. O que eu gosto pra esse jogo, cara, que depende muito das escalações, porque o PSG tem um jogo importantíssimo na quarta-feira em casa contra o Real Sociedad. Precisa fazer o resultado em casa para jogar mais tranquilo na Espanha, então acredito que o PSG deva poupar jogadores. Aí eu não gosto tanto do mercado de resultados. Se o PSG fosse com o seu time titular, eu gostava da vitória, porque o Lille é muito freguês do PSG, não tem jeito. Mas se for com um time misto, eu prefiro ficar no mercado de gols. Acredito que a gente deva ter pelo menos 2 gols na partida. Tá com uma oddzinha interessante, ó, 1,22, ali por volta dos 20, 25 minutos a gente pode ter odd pra essa linha, então eu gosto desse mais de 1,5 gol no jogo. Se o PSG for titular, pode ser interessante a vitória, mas precisa ver qual vai ser a vontade do PSG, porque como falei, tem um jogo importantíssimo no meio da semana, aí vai muito de leitura no ao vivo. Fechou? Então esses eram os jogos que eu queria trazer pra vocês. Tem mais alguns jogos interessantes que eu não trouxe aqui. Tem o Estrela Vermelha, tem o Sparta Praga, tem mais alguns jogos que eu acho interessante, mas os campeonatos estavam parados. Vai ser a primeira rodada depois da parada, então eu vou preferir ficar de fora nessa primeira rodada. Vamos aguardar aí a segunda, terceira rodada surgindo oportunidades. Agora se no ao vivo eu estiver acompanhando, tiver uma pressão bem grande, aí eu compartilho com vocês lá no Telegram. Tudo que eu faço que eu não mandei aqui no vídeo, eu compartilho com vocês lá no Telegram, que o link tá aqui na descrição. Fechou? Então por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí pra fortalecer, que me ajuda demais aqui nesse começo no YouTube, porque o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e entrega ele assim para mais pessoas. Se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente aqui para vocês. Como falei já anteriormente, se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora no final do vídeo, eu vou deixar um bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui! Só para hoje vou trazer uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, Liverpool para vencer o Burnley pelo campeonato inglês. Segundo jogo, City para vencer o Everton pela Premier League também. E para encerrar, mais de 1,5 no confronto entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique pela Bundesliga. Essa nossa tripla deu um total de 1,68 de odd. Tamo junto e eu fui!